Bom dia, povo querido de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto, festa de São Bartolomeu Apóstolo. Mais uma semana começa, e antes que a segunda-feira fique cheia de barulho, compromissos e preocupações, nós queremos reservar estes minutos para Deus. Talvez a sua manhã tenha começado com uma coisa muito simples, você procurando alguma coisa que estava bem na sua frente: a chave de casa, os óculos, o carregador do celular, um documento, a carteira que você tinha certeza de ter deixado em determinado lugar. Você procura na mesa, olha dentro da bolsa, volta para o quarto, pergunta para alguém: você viu onde eu coloquei? E de repente encontra, estava perto o tempo inteiro. Engraçado como isso também acontece com coisas muito mais importantes da vida. Às vezes, passamos dias procurando uma resposta e não percebemos quem está ao nosso lado. Procuramos segurança no dinheiro, procuramos paz tentando controlar tudo, procuramos reconhecimento no olhar dos outros, procuramos uma resposta para o futuro enquanto esquecemos de perceber aquilo que Deus está fazendo hoje. E existe outro tipo de procura ainda mais silenciosa: a procura por alguém que nos aceite sem precisar de tantas explicações, porque cansa ter que provar quem somos. Cansa entrar num ambiente e sentir que estão medindo você pela roupa, pelo trabalho, pelo dinheiro, pelo sobrenome, pela aparência. Cansa quando alguém escuta uma história sobre você e já decide quem você é. Talvez isso tenha acontecido dentro da própria família. Você cometeu um erro anos atrás e parece que algumas pessoas continuam olhando para você como se você ainda fosse aquela mesma pessoa. Talvez no trabalho ninguém perceba o esforço que você faz. Talvez você cuide de tanta gente, resolva tanta coisa, lembre do remédio, prepare comida, organize a casa, responda mensagens, ajude todo mundo, e quase ninguém pergunta se você também precisa de ajuda. Há dias em que a gente não quer aplausos, só queria ser visto, ser percebido, ser conhecido além daquilo que aparece por fora. E talvez seja por isso que o Evangelho desta manhã seja tão bonito, porque ele fala de um encontro no qual Jesus mostra que conhece uma pessoa antes mesmo que essa pessoa compreenda quem Jesus é. Mas vamos entrar nessa palavra devagar. Primeiro, coloque-se diante de Deus comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estou nesta segunda-feira, talvez ainda com sono, talvez tomando meu café, talvez já dentro do ônibus, indo para o trabalho, talvez arrumando a casa, talvez preparando os filhos para sair, talvez ouvindo esta oração sozinho, enquanto todo mundo ainda dorme. Onde quer que eu esteja, eu te entrego este começo de semana. Entrego minha agenda e aquilo que não está na agenda. Entrego os compromissos que conheço e os imprevistos que ainda virão. Entrego as pessoas que amo e também aquelas com quem tenho dificuldade de conviver. Entrego aquilo que consigo falar e aquilo que sempre deixo para depois. E Senhor, nesta manhã eu te peço uma graça muito simples. Ajuda-me a perceber tua presença nas coisas que normalmente passam despercebidas, porque muitas vezes espero encontrar-te somente nas grandes respostas, mas talvez tu estejas no abraço que recebo antes de sair de casa, na comida simples sobre a mesa, na mensagem de alguém perguntando se estou bem, na oportunidade de tentar novamente, na força que apareceu justamente quando eu achava que não conseguiria continuar. O Evangelho de hoje, segundo São João, capítulo 1, versículos 45 a 51, começa com Filipe procurando Natanael. Filipe chega trazendo uma notícia. Nós encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus, filho de José, de Nazaré. Natanael escuta e imediatamente pergunta: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ele olha para a origem antes de olhar para a pessoa, julga antes de conhecer. E quem de nós nunca fez isso? Às vezes fazemos isso com os outros, mas muitas vezes fazemos isso conosco. De alguém como pode sair alguma coisa boa? Depois de tantos erros, Deus ainda pode fazer alguma coisa comigo? Na minha idade ainda posso recomeçar?
Com a história que eu tenho, será que Deus ainda me chama? Então Filipe responde apenas: vem e vê. Natanael vai e quando se aproxima descobre algo inesperado. Antes que ele conhecesse Jesus, Jesus já o conhecia. De onde me conheces? Pergunta Natanael. Jesus revela que já o tinha visto antes. Meu irmão, minha irmã, talvez essa seja a verdade que você precisa levar para esta segunda-feira. Deus vê você onde ninguém vê. Ele conhece o esforço escondido, conhece as lágrimas que você enxugou antes de alguém entrar no quarto. Conhece aquela batalha que você nunca publicou, nunca contou, nunca conseguiu explicar. E ainda assim Ele chama você para perto. Não para aquilo que as pessoas dizem que você é, não para aquilo que seus erros dizem que você é, mas para aquilo que você pode se tornar, quando permite que Jesus realmente encontre você. Hoje, antes de procurar tantas respostas, permita-se fazer algo mais simples. Vá ao Tele, venha e veja. Talvez você descubra que, enquanto pensava estar procurando Deus, já havia muito tempo que Deus estava olhando com amor para você. E talvez seja justamente isso que mais toca o coração nesta manhã. Natanael foi até Jesus, carregando uma ideia pronta, mas voltou daquele encontro enxergando a vida de outra maneira. Jesus não começou apontando seus defeitos. Não disse: Natanael, você julgou Nazaré sem conhecer. Não o humilhou por causa da sua desconfiança. Jesus fez algo muito diferente, mostrou que o conhecia. E quando alguém se sente verdadeiramente conhecido por Deus, alguma coisa começa a mudar por dentro. Porque existem feridas que não precisam primeiro de uma explicação, precisam de um encontro. Existem perguntas que talvez não sejam respondidas hoje, mas podem deixar de pesar tanto quando percebemos que não estamos carregando tudo sozinhos. Senhor Jesus, nesta manhã eu te peço, encontra-me também. Encontra-me naquele lugar da minha vida onde fiquei mais desconfiado. Toca as experiências que me fizeram fechar o coração. Toca a decepção que ainda influencia minhas escolhas. Toca aquela lembrança que me faz pensar duas vezes antes de confiar novamente. Talvez eu tenha aprendido a dizer que não preciso de ninguém. Talvez eu tenha me acostumado a resolver tudo sozinho. Mas Tu sabes, Senhor, que por trás dessa força existe alguém que também se cansa. Por isso olha para mim como olhaste para Natanael. Olha para mim além das aparências. E olha também, Senhor, para minha família. Entra na minha casa nesta segunda-feira. Tu conheces aquilo que acontece quando a porta se fecha e ninguém de fora está vendo. Conheces as alegrias daquela casa, mas conheces também as preocupações. Sabes daquela mãe que acordou cedo e já começou o dia pensando nos filhos. Ela prepara o café, organiza alguma coisa na cozinha, pergunta se alguém levou o guarda-chuva, lembra de um compromisso, procura saber se todos comeram. Parece apenas uma rotina, mas Tu sabes quantas orações existem escondidas nesses pequenos cuidados. Pensa, Senhor, naquele pai que está preocupado com o sustento da casa. Talvez ninguém saiba que ele fez contas várias vezes nos últimos dias. O salário entra e já encontra aluguel, água, luz, mercado, remédio, prestação, transporte. Ele tenta não demonstrar preocupação para a família, mas Tu sabes o peso que existe dentro dele. Dá-lhe serenidade, abre caminhos honestos de trabalho, não deixe faltar o pão de cada dia. Pensa também, Senhor, naquele casal que continua vivendo debaixo do mesmo teto, mas já não conversa como antes. As palavras diminuíram, o carinho esfriou, pequenas mágoas foram se acumulando. Talvez não exista uma grande briga, existe apenas uma distância silenciosa. Visita essa casa, Jesus. Ensina novamente a escutar. Ensina a pedir perdão sem orgulho. Ensina a falar sem ferir. E agora eu quero te pedir especialmente pelos filhos. Senhor, olha para aquela mãe que não dorme direito porque o filho está chegando tarde. Olha para o pai que tenta conversar, mas já não sabe como se aproximar. Olha para aquele jovem que se afastou da família, da igreja, da oração e até de si mesmo. Há jovens sorrindo nas redes sociais enquanto choram quando ficam sozinhos.
Há jovens cercados de pessoas e profundamente solitários. Há filhos procurando pertencimento em lugares perigosos porque dentro deles existe uma fome de serem aceitos. Protege-os, Senhor. Protege aqueles que enfrentam dependências, aqueles que estão entrando no álcool, nas drogas ou em caminhos de violência. Protege quem está sendo influenciado por amizades que o afastam daquilo que faz bem. Guarda também o jovem que perdeu o sentido da vida, que acorda sem vontade, que se sente inútil, que acredita que ninguém entenderia aquilo que está acontecendo dentro dele. Coloca pessoas boas no caminho desses filhos. Dá sabedoria aos pais para saberem quando falar e quando simplesmente abraçar. E quando as palavras dos pais já não conseguirem chegar, Senhor, chega tu. Vai onde uma mãe não consegue ir. Entra onde um pai não consegue entrar. Alcança aquele filho que parece tão distante. Tu viste Natanael antes que Filipe o chamasse. Então vê também nossos filhos quando estão longe dos nossos olhos. Guarda-os no caminho, guarda-os na rua, guarda-os na escola, na faculdade, no trabalho. Guarda-os quando saem à noite. Que o anjo da guarda caminhe ao lado deles. E eu te apresento também os nossos doentes. Pensa, Senhor, naquela pessoa que acordou hoje não para ir trabalhar, mas para ir ao hospital. Naquela que espera o resultado de um exame, naquela que conhece de cor o corredor da clínica, o horário dos medicamentos, o nome dos médicos. Olha para quem sente dor e já está cansado até de dizer onde dói. Dá força, Senhor. Abençoa os médicos, enfermeiros e todos os profissionais que cuidam dessas vidas. E olha também para quem cuida, para a filha que acompanha a mãe idosa, para o marido que cuida da esposa, para aquela pessoa que passa a noite ao lado de uma cama e quando perguntam pelo doente responde tudo, mas quase ninguém pergunta: e você como está? Cuida também de quem cuida, Jesus. Porque o Evangelho desta manhã nos recorda uma verdade tão simples e tão necessária. Nenhuma vida passa despercebida diante de ti. Tu viste Natanael debaixo da figueira. Tu vês aquela mãe na cozinha. Tu vês aquele pai preocupado. Tu vês aquele filho distante. Tu vês o doente. Tu vês quem cuida dele. E tu me vês também. Por isso, mesmo sem entender tudo, nesta manhã eu quero continuar caminhando em tua direção, porque talvez eu ainda não consiga enxergar o que tu estás fazendo, mas posso confiar numa coisa: antes mesmo que eu te procure, Senhor, o teu olhar já repousa sobre mim. E sob esse olhar de Deus vamos colocar também aquilo que tantas vezes tira a nossa paz: o trabalho, o dinheiro e o sustento da nossa casa. Senhor, olha para quem saiu cedo hoje procurando trabalho, para quem entregou o currículo, mandou mensagens, fez entrevistas e ainda não recebeu uma resposta. Olha para quem tem emprego, mas vive com medo de perdê-lo. Para quem trabalha muito e chega ao fim do mês fazendo contas para saber o que pagar primeiro. Tu conheces os boletos sobre a mesa, o aluguel, o remédio, a feira, a prestação atrasada, o material dos filhos. Abençoa, Senhor, o pão de cada dia. Dá-nos trabalho digno, sabedoria para administrar aquilo que temos e serenidade para não permitir que a preocupação roube toda a nossa esperança. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, vamos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, depois de rezar o pão nosso de cada dia, eu me lembro de que não preciso carregar hoje o peso da semana inteira. Dá-me o pão de hoje, a força de hoje, a paciência de hoje, a resposta necessária para hoje. Amanhã estará novamente em tuas mãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Que a bênção de Deus alcance você nesta manhã, sua casa, sua família, seu trabalho e cada caminho por onde seus pés passarem. Que Deus abençoe aquilo que você consegue controlar e lhe dê paz diante daquilo que não consegue. E Senhor, eu não quero terminar este momento apenas pedindo, eu quero agradecer. Obrigado pelo café simples desta manhã, pela água que mata a sede, pela cama onde pude descansar, pela roupa que tenho para vestir, pela pessoa que perguntou se eu estava bem. Obrigado pelo barulho de alguém querido dentro de casa, mesmo quando às vezes esse barulho me irrita. Obrigado pelo almoço simples, pelo arroz e feijão sobre a mesa, pelo pão repartido. Obrigado pelas pequenas coisas que tantas vezes só percebemos quando faltam. Obrigado porque cheguei até aqui. Talvez minha vida não esteja como imaginei, talvez algumas respostas ainda não tenham vindo, mas ainda estou aqui e tu também estás. Por isso recebe novamente esta segunda-feira, Senhor. Recebe minha vida como ela é, não como eu gostaria que fosse. Recebe minhas falhas, minha pressa, minhas dúvidas, minhas expectativas e minhas limitações. Recebe também aquilo que ainda pode florescer dentro de mim. Hoje, celebrando São Bartolomeu, identificado pela tradição com Natanael, eu te peço, dá-me um coração sincero diante de ti. São Bartolomeu, apóstolo de Jesus, rogai por nós. Ajuda-nos a deixar nossos preconceitos, nossas certezas fechadas e nossos medos, para termos coragem de aceitar novamente o convite. Vem e vê. Senhor Jesus, talvez eu tenha criado conclusões antes do tempo. Talvez tenha dito que alguma situação não tinha mais jeito. Hoje, eu não quero determinar aquilo que tu ainda podes transformar. Eu simplesmente me aproximo, porque Natanael descobriu que antes de conhecer Jesus, já era conhecido por ele. E eu quero descansar nesta mesma certeza. Senhor, tu sabes quem eu sou, tu sabes onde estou, tu sabes do que preciso. E mesmo assim continuas me chamando para perto. Agora, antes de terminar esta oração, eu quero convidar você a permanecer mais um pouco na presença de Jesus. Se puder, diminua o ritmo por alguns instantes. Não pense agora na próxima tarefa. Não pense na mensagem que precisa responder, na louça que ficou na pia, no trabalho que está esperando, na conta que precisa pagar. Só por alguns instantes fique aqui. Respire devagar. Imagine uma estrada tranquila no começo da manhã. Você está caminhando e carrega consigo tudo aquilo que trouxe para esta oração. Suas preocupações, sua família, seus medos, suas perguntas, aquilo que ainda não conseguiu resolver. Mais adiante está Jesus. Ele não está apressado, Ele não está olhando para os seus erros. Ele olha para você como alguém que já conhece toda a sua história. Você se aproxima, talvez nem saiba o que dizer. Está tudo bem. Natanael também chegou cheio de pensamentos, dúvidas e ideias prontas. Mas antes que pudesse explicar quem era, descobriu que Jesus já o conhecia. Agora imagine Jesus olhando para você com essa mesma atenção. Ele conhece seu nome, conhece sua caminhada, conhece aquela parte da sua história que você gostaria de apagar. Conhece também o bem que existe dentro de você e que talvez ninguém reconheça. E no silêncio do coração escute: meu filho, minha filha, eu te vejo, eu conheço o teu caminho, venha para perto de mim. Não precisa responder depressa. Fique nesse silêncio por um instante. Fale com Deus do seu jeito. Talvez você queira dizer: Jesus, eu estou cansado. Talvez: Jesus, eu estou com medo. Ou simplesmente: Senhor, fica comigo. Não procure palavras bonitas. Deus entende até aquilo que você não consegue explicar. Se vier uma lágrima, deixe vir. Se não vier palavra nenhuma, permaneça em silêncio. O silêncio também pode ser oração. E agora repita no coração: Jesus, tu me conheces e eu confio em ti. Mais uma vez: Jesus, tu me conheces e eu confio em ti. Senhor, quando eu me sentir esquecido, lembra-me de que teu olhar continua sobre mim. Quando eu começar a julgar minha vida apenas pelo que está dando errado, ajuda-me a enxergar além.
Quando eu pensar que nada de bom pode nascer de determinada situação, recorda-me de Natanael. Aquilo que ele julgou pequeno demais para trazer algo bom foi justamente o lugar de onde veio Jesus de Nazaré. Por isso eu não quero desprezar os pequenos começos, não quero desprezar aquela pequena oportunidade, a pequena melhora dentro de casa, a pequena reconciliação, a pequena porta que começa a se abrir, a pequena vontade de tentar novamente. Talvez os grandes recomeços de Deus cheguem escondidos em coisas simples. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida do povo brasileiro, cobre nossas famílias com teu manto, intercede pelas mães preocupadas, pelos pais cansados, pelos filhos que estão longe, pelos doentes e por aqueles que hoje não sabem como colocar o pão sobre a mesa. Leva nossas necessidades ao teu Filho Jesus. São Bartolomeu, que aceitaste o convite para ir e ver, rogai por nós. Ensina-nos a não ficar presos às primeiras impressões. Ensina-nos a caminhar até Jesus. E se hoje você precisar guardar apenas uma frase desta oração, guarde esta: Deus vê além daquilo que você consegue enxergar agora. Quando alguma coisa parecer pequena demais, difícil demais ou perdida demais, não dê a última palavra antes de Deus. Vá e veja, dê mais um passo. Faça esta segunda-feira sem carregar, antecipadamente, toda a semana. Hoje faça o que está ao seu alcance e entregue a Deus aquilo que suas mãos não conseguem alcançar. E eu quero pedir uma coisa a você. Escreva nos comentários: Jesus, tu me conheces e eu confio em ti. Escreva como uma pequena oração para começar esta semana. E se enquanto rezava você se lembrou de alguém que está se sentindo esquecido, cansado ou sem esperança, envie esta oração para essa pessoa. Talvez ela não precise de uma explicação, talvez precise apenas ouvir hoje que Deus ainda vê. E se esta oração fez bem ao seu coração, continue rezando conosco todas as manhãs. Vamos terminar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor abençoe esta segunda-feira, que abençoe sua entrada e sua saída, que abençoe sua casa, sua mesa, seu trabalho e sua família, que lhe dê sabedoria nas decisões, paciência nas dificuldades e serenidade diante daquilo que ainda não tem resposta, e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, antes mesmo que você consiga encontrar todas as respostas, Jesus já conhece o seu coração e continua chamando você para perto. Evangelizar é preciso,